Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos falando de uma parte introdutória da história da teologia cristã, a história do pensamento cristão, da evolução da teologia, da doutrina cristã no decorrer da história do cristianismo como construção, como fundamentação e desenvolvimento dessas doutrinas, principalmente da organização do cânon do Novo Testamento, que a gente vai abordar de forma sucinta, né? Então, no vídeo passado eu falei sobre a questão dos pais apostólicos, né? Os pais apostólicos. Hoje eu quero falar sobre os pais apologistas, né? Quem são os pais apologistas? Foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias, né, em defesa do cristianismo perante a perseguição do Estado. Geralmente esse grupo se situa no segundo século e os mais proeminentes entre eles foram, né, tem a figura aqui de Justino o Mártir, que viveu do ano 100 ao ano 167. Então era chamado o filósofo, né? Justino Mártir era o filósofo, né? O filósofo, como ele era chamado em sua própria época. Nasceu em Neápolis, né, perto de Siquém, na Palestina. Era um fiel homem de Deus, com um versado conhecimento filosófico. Justino tinha um grande, Justino foi um grande teólogo e pregador itinerante. Fez várias viagens missionárias como um notável apologista. Escreveu uma carta ao imperador Antonino e aos seus filhos adotivos, fazendo alguns questionamentos acerca das perseguições injustas aos crentes, sendo que todo cristão é um testemunho cívico para o Estado e suas obrigações diante da lei, né, romana. Então, essa era a pergunta: por que a perseguição de alguém do império contra alguém que é justo, é cidadão? E Justino foi preso durante a perseguição ordenada pelo imperador Marco Aurélio, foi levado à presença do prefeito de Roma, acusado de recusar-se a fazer sacrifício aos ídolos e ordenando a fazê-lo naquele momento. Porém, Justino respondeu: não é nenhum injúrio obedecer aos mandamentos de nosso Salvador Jesus Cristo, nem tampouco motivo para condenação. Assim, o filósofo e mais outros irmãos de fé foram decapitados, né? Por isso é chamado Justino Mártir, porque foi decapitado. Então, umas coisas importantes que a gente pode ver aqui, né? Além da questão de Justino, né? Justino, ele se converteu em uma beira-mar, que o Senhor pregou para ele, entendeu? Quando ele estava andando nas praias do Mediterrâneo, subentende assim, que apareceu um certo Senhor, falou de Cristo para ele e ele se converteu à fé cristã, né? E até como ele era chamado, era um professor de filosofia, tinha uma capa de filósofo na época, né? Principalmente na sua época, tinha escola de filosofia em Roma. Então, daquele instante, quando ele se converteu a Cristo, ele chamou o cristianismo a verdadeira filosofia. A expressão é dele, né? O cristianismo é a verdadeira filosofia. Além desses apologistas, destacamos Aristides, Taciano e Atenagro. Todos esses escritores procuraram provar que as acusações feitas pelos romanos de que os cristãos eram subversivos, ateus, imorais, até canibais, comiam carne e sangue de criança, né, que é a questão da ceia do Senhor, era infundada. Além disso, escritores como Justino Mártir procuraram fazer uma ponte entre a filosofia grega e o cristianismo. Justino utilizava o termo logos, que era conhecido no pensamento grego para anunciar Cristo. Segundo ele, vários filósofos fizeram declarações coincidentes com o Evangelho. Isso se deve ao fato de que Cristo, ao logos, né, é pré-existente e teria inspirado pré-existente e os teria inspirado no passado, né? E a questão, ele fala do logos spermaticos, né? Logos spermaticos, logos, que a filosofia fala de uma alma que rege o universo, um logos que rege o universo, né? A questão dentro da filosofia pré-socrática, ele fala do arqué, do princípio originador, do princípio que dá equilíbrio ao universo, do princípio que rege o universo. Então, lá no princípio, no Evangelho, né, quando se olha no Evangelho joanino 1:1, no princípio era o verbo, né, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, né? Logos significa palavra e vem para a nossa tradução de verbo, né? Então ele coloca que esse Logos, esse verbo é o que rege o universo. Mas só que o Logos da filosofia grega, né, ele é impessoal. E o Logos joanino, e o Logos aqui que está na pregação de Justino Mártir, é pessoal, é uma pessoa que se fez carne, que é Cristo, que para o mundo greco-romano já era uma loucura, mas eles souberam muito bem responder que a loucura é verdadeira, né? A loucura é verdadeira. Então,
Temos aqui a questão do Logos Spermaticos, né? Ele que planta, ele que coloca essa semente primeira. E nós até estudamos em teologia sistemática dentro da questão de Deus como Criador, né? É a causa primeira do universo, né? É o que criou, que rege, que dá sustentabilidade. Ele tanto criou como sustenta. Esse é o Logos de Justino. Outra questão também eu posso estar te explicando mais um pouquinho na frente sobre isso, né? Vamos ver a questão de outro apologista aqui, né? De outro apologista que vem aqui, não, de outro, na verdade, outro pai polemista, né? Outro polemista aqui que vem, Irineu, muito importante para nós, né? Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, Policarpo foi discípulo de João, então aprendeu aos pés de Policarpo, Irineu aprendeu aos pés de Policarpo e Policarpo aprendeu aos pés de João. Então Irineu, do ano 130 ao ano 200, né, foi discípulo de Policarpo, bispo da igreja em Leão, na Gália. Irineu é conhecido por várias obras existentes, bem como por uma influência sobre os escritos cristãos posteriores na época patrística. Ele era um homem de paz e de tradição. Seus grandes esforços foram gastos no combate ao gnosticismo, né? E a sua grande obra, Adverso Hereses, né? Que significa contra as heresias, foi escrito para este fim. Ele desenvolveu a doutrina da recapitulação de todas as coisas em Jesus Cristo, em oposição aos ensinamentos dos gnósticos, como o gnóstico Valentino, Basilides, né? E ele também um defensor da tradição apostólica, Irineu. Irineu de Lyon foi o primeiro pai da igreja para sistematizar as tradições religiosas e teológicas da igreja, na medida que eles existiam. Então ele teve a controvérsia aqui da quarta décima sobre a data para a observação da Páscoa. Ele também observou esse momento. Ele defendeu a diversidade de práticas na unidade da fé da igreja, né? Então, tá aí obras importantes sobre a questão de Irineu. Ele conheceu também os 4 evangelhos, trabalhando a questão do evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas e João, né? E o gnosticismo aqui, na época dele aqui, não havia apenas um tipo de gnosticismo. Alguns líderes que destacavam, como Basilides, né? Cerinto, Valentino, que defendia várias distinções desse sistema religioso. Basicamente, o gnosticismo defendia a existência de um aions, né, seres espirituais que emanavam de Deus, e trazia ao homem o conhecimento gnose, místico e seleto. Os homens eram divididos em 3 tipos, né? Pneumáticos, tinha os homens pneumáticos, que é aqueles homens espirituais, tinha os homens psíquicos, que eram os homens morais, e os homens somáticos, que eram os homens carnais. Segundo eles, somente os espirituais e os psíquicos era menor parte. Poderia ser iniciado na gnose, no conhecimento, né, esotérico, místico. Pregava uma espécie de dualismo religioso. Todo mundo material era intrinsecamente mal. A gnose libertava o homem da influência da matéria para o mundo espiritual. Os aions seriam os intermediários, que elevavam o homem ao nível superior ao do mundo material. O gnosticismo cristão defendia, entre outras coisas, que Cristo não podia ter se encarnado, pois assim não seria divino. Também defendia a ideia de que o mundo seria um aborto do mundo espiritual, obra de um aion menor e não Deus. Então aqui tem a obra aqui de Irineu, que vai escrever, né, o Adversos, né, Adverso Hereses, contra as heresias, né? Ele vai defender o cristianismo contra o gnosticismo. O gnosticismo, como esses caras que apareceu, Valentiniano, né, Cerinto e outros nomes que aparecem por aí, eles começam a dizer que são sucessores dos apóstolos, que vieram do apóstolo Paulo, do apóstolo João. E Irineu vai escrever nessa carta Adverso Hereses, né, sobre a sucessão apostólica. Temos que entender historicamente. Ele fala da sucessão apostólica, e nessa sucessão apostólica ele vai falar o seguinte, ó: os verdadeiros sucessores dos apóstolos são quem? São Policarpo. Por que Policarpo? Policarpo aprendeu aos pés do apóstolo João. E quando o apóstolo João morreu nos seus 100 anos, entendeu? Policarpo dá continuidade à era apostólica, à fé apostólica. Também tem a questão de Inácio, também, que aprendeu aos pés do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro. Temos a questão de Papias também, que conheceu. Esses são os verdadeiros sucessores apostólicos, e não esses impostores gnósticos que estão aparecendo por aí. Então, o Irineu de Lyon, lá na França, né, vai fazer um alto combate, vai escrever muito bem, explicar essa questão de mediadores, intermediários, emanações da parte de Deus, são chamados aions, né, esses espíritos intermediários. E também ele vai dizer que a questão da matéria é boa, porque a matéria foi criada por Deus, e etc, né?
principalmente o corpo humano. Vai defender que Cristo se fez carne, né? A questão se fez homem, se fez corpo para se habitar no meio de nós também. Então tem uma grande explicação, a profundidade, que é mais uma provocação para que você possa estar se aprofundando no adverso hérese, né? E ver essa cristologia genuína, bíblica, cristocêntrica de Irineu de Lyon contra o gnosticismo, né? E contra esses pneumáticos, contra os psíquicos, contra os somáticos, né? Que são aqueles que defendem, são contra a questão do corpus, né? Então tem um gnosticismo que... O que o gnosticismo pregava? O gnosticismo, o que é o gnosticismo? Vamos colocar, o que é o gnosticismo? É uma seita que nasceu na época embrionária, já na época do apóstolo João, né? Que eles negavam que Jesus realmente se fez carne, se fez corpo. O gnosticismo dizia que a salvação era por um conhecimento místico, né? E não pela fé, porque a nossa salvação, a salvação cristã, não é pelas obras, mas pelos méritos, pelas obras de Cristo, né? Então a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, um sacrifício vicário. Para o gnosticismo não, para essa seita nascente dizia que a salvação era por um conhecimento místico, que poucos tinham. E esses poucos eram quem? Os poucos eram os pneumáticos, os espirituais, era um grupo dos iniciados, e o pouco que tinha eram os psíquicos. E aquele grupo mais assim, que são tidos como carnais, são os somáticos, é a escória, é o povão, né? É aqueles que estão fora, que vivem no corpo. Então tinha um grupo desse gnosticismo aqui, uma parte que defendia a questão que era contra corpos, né? E outros tinham toda a libertinagem relacionada à questão do corpo também. Então é isso que fica como provocação, né? Então eles negavam a questão da doutrina da encarnação, porque dizia que a questão do corpo, já vindo já da filosofia grega, que o corpo era uma prisão para a alma, uma prisão para o espírito. E eles diziam também que o homem precisaria se evoluir dentro do conhecimento, para que pudesse sair desse mundo material e para um mundo espiritual, um mundo melhor, né? Então, fica a provocação para que você possa ler Vida e Obra, mais ainda se aprofundar, de Irineu de Lyon, e ver a questão do adversus hérese, né? Que ele faz uma defesa muito boa dentro da defesa cristã de um cristianismo histórico e bíblico, né? Temos aqui também Aristídeis de Atenas, elaborou uma apologia endereçada ao imperador Antonino Pio, demonstrando a superioridade do cristianismo em comparação às formas de culto pagão e judaico. Ressaltou a ética e os costumes dos primeiros cristãos. Tem aqui um livro chamado aqui, O Pastor de Hermas, né? O Pastor de Hermas, que é um escrito. Então até coloca aqui um dos padres apostólicos, né? Hermas era um cristão do século II, que foi vendido em Roma como um escravo. Ele foi libertado, casado, tornou sucessor nos negócios, né? Não, ele teve sucesso nos negócios, mas foi denunciado por seus filhos durante uma perseguição. Sua famosa obra, né, O Pastor, dividida em 3 partes, por isso chamado Pastor de Hermas, O Pastor, dividido em 3 partes. Visões, mandatos e símbolos, né? É uma série de revelações concedida por uma mulher idosa, representando a igreja. E um pastor, um anjo, né, sobre o arrependimento do pecado e os preceitos morais que leva uma vida, né, diária. Então nós temos uma obra também que a gente coloca como essa questão dos pais apologistas, né? É a questão do Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, né, do ano 150, o Didaquê do século II. Então, o Didaquê, a palavra didática, ensino, né? O Didaquê é conhecido como o mais antigo manual da igreja. Provavelmente teria sido escrito na Síria ou na Palestina. Possui 3 divisões principais: os 2 caminhos, instruções sobre o batismo, a ceia, regras para os profetas itinerantes, presbítero e diácono, né? Então se diz que o Didaquê, né, foi escrito pelos 12 apóstolos, né? Foi escrito pelos 12 apóstolos logo após a ressurreição de Cristo, mas não tem muita evidência sobre isso não. Mas como foi bem falado aqui, ele foi escrito na Síria ou na Palestina e etc. Tem essa orientação sobre o batismo, sobre a ceia, sobre a igreja, sobre o diaconato, sobre o presbitério e etc. Né? Nós temos um pai polemista também aqui, muito interessante aqui também, um pai polemista, não, desculpa, estou errando aqui, a questão de um pai, será que eu errei a questão do início, quando eu coloquei a questão do polemista, apologista? Na verdade, a primeira colocação seguinte que vem um vídeo não é nem o pai polemista, é um pai apologista, tá? Só uma correção, pai apologista, né? Só colocar novamente aqui para nós começarmos aqui um pai apologista. Coloquei pai, os pais polemistas. Vai ser o terceiro, vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, tá? Então nós temos o chamado os pais apologistas, né? Foram aqueles que
empregaram todas as suas habilidades literárias em defesa do cristianismo perante a perseguição do Estado. Geralmente esse grupo se situa no segundo século, e os mais proeminentes entre eles foram Justino Mártir, que eu já ressaltei, falei sobre ele, um pouco da vida e obra, um pouco da vida e obra também de Irineu, um pouco da vida e obra de Aristides de Atenas, tá? Do pastor de Hermas aqui também, muito importante, e a questão aqui também dessa apologia, da apologia, né, sobre a didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, orientação acerca do batismo, ceia, regra para os profetas itinerantes, presbítero e diácono, tá? Nós temos aqui um pai apologista, o pai apologista aqui é Tertuliano, que viveu no ano 160 ao ano 254, século III. Tertuliano era um africano nascido na cidade de Cartago. Foi cognominado o pai do cristianismo latino. Ele foi definido por Hanark, né, como um advogado que filosofava. Olha, muito bom. Tertuliano era um advogado que filosofava. Mais precisamente, foi um grande mestre em teologia e um sacro apologista que a igreja patrística já teve, né? Vamos ver alguma obra aqui de Tertuliano. É ele que vai inventar a palavra trindade, tá? Ele que vai criar vários vocabulários para a língua latina, como batismo, como palavras novas para o dicionário latino da língua latina. Ó, no final de sua vida, acredita-se ter ser filiado ao movimento cristão extremista chamado de montanismo. Suas principais obras foram Contra Marcião, que era um gnóstico, Prescrições aos hereges e contra Práxias, tá? Então ele escreveu muita obra, né? Ele escreveu também porque ele viveu na parte, e também como tudo era novo, né, para uma construção. É a questão seguinte: quando você vai fazer missões em outro continente, uma nova língua, e vai ser traduzida a Bíblia Sagrada, onde que todo o Antigo Testamento demora, vamos dizer assim, que 10 anos, para o Novo em torno de 5 anos. Então toda a Bíblia em si vai demorar em torno de, dependendo, né, da ocasião, né, que tiver um grupo de intérprete, um grupo de tradutores, pode demorar em 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, dependendo. Mas quando ele vai para determinado local, assim como na África, que tem mais de 800 línguas e dialetos, também na Índia, né? Então, para uma tribo daquela lá que tem um dialeto, o missionário precisa construir uma gramática, ele precisa construir um dicionário, ele precisa introduzir novas palavras, ele precisa tentar pegar correspondente. É assim que foi Tertuliano fez na época dele. Ele precisou criar novas palavras, ele precisou criar novos conceitos, uma gramática relacionada para recepcionar e traduzir as obras do grego para o latim, para se pensar. E também ele trabalhou um novo dicionário, uma nova gramática, palavras, né, para explicar e conceituar acerca do batismo, porque a palavra batismo no latim era só mergulhar, tivungar, né? Então ele teve que dar uma definição etimológica, uma definição teológica para o que era batismo, que não era só tivungar, mergulhar, mas na verdade era um ato público de confessar Cristo como morto e ressurreto, né? E etc. Então Tertuliano cria uma palavra chamada trindade, né? A palavra trindade não está na Bíblia, mas o conteúdo doutrinário está. Então é isso que queria terminar com você, e também convidar que você possa ler, você ir lá na minha playlist, né? Lá que eu falo sobre a história da doutrina da Trindade. Tem a figuraça aqui de Tertuliano dentro da expressão. E lembra quando eu coloquei lá, né? O sangue dos mártires são semente da igreja, né? É Tertuliano que é a figura e o defensor apologista em toda a sua época. Ele lutou contra o montanismo, né? Contra os que negavam a doutrina da Trindade, né, que é o chamado teísmo, os que negavam a doutrina da Trindade, os unicistas. Então Tertuliano, como disse Harnack, né, é um advogado que filosofava. E eu quero terminar por aqui, convidar você para estudarmos agora os pais, no próximo vídeo, né, os pais polemistas. Então estudamos aqui, né, analisamos, eu falei, né, sobre a questão dos pais, os pais apostólicos que tiveram estreita comunhão com os apóstolos. Falei sobre os pais apologistas, que foram defensores da fé cristã, e vou falar no próximo vídeo sobre os pais polemistas. Shalom, até a próxima.